Você já ouviu falar em justiça tributária? Pois é, o governo também ouviu, mas ao invés de aplicar justiça, parece que decidiu praticar um assalto autorizado ao bolso do O brasileiro. governo federal publicou nesta quarta-feira a medida provisória com as alternativas para recalibrar o decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. As mudanças foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. Entre os recuos do governo estão, por exemplo, a redução da alíquota de IOF de 0,95% para 0,38% nas operações de crédito realizadas por pessoas jurídicas e uma redução de 80% no imposto incidente sobre operações do tipo risco sacado. Em contrapartida, o governo vai aumentar a taxação das bets de 12% para 18%. Essa mudança vai incidir sobre as chamadas Gross Gaming Revenue, que é a receita bruta obtida pelas casas de apostas, já excluídos os valores pagos em prêmios aos apostadores. Enquanto isso, títulos de investimento que antes eram isentos de imposto de renda, como as letras de crédito imobiliário, as LCIs e as letras de crédito do agronegócio, as LCAs, passarão a ser tributados com uma alíquota de 5%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita que com essas medidas será possível gerar aproximadamente 20 bilhões de reais. Vamos ouvi-lo. O que está em jogo nessa MP? A questão das instituições financeiras não afeta nada a vida da população. Equilibra o pagamento de tributos das instituições financeiras, corrige uma distorção de títulos isentos que está criando problema para a economia do país. Isso não vai afetar os setores, porque nós temos outras formas de resolver que não penalizam o Tesouro e a Receita, e a questão das bets, que nós estamos recuperando a proposta original do governo, que diante dessa montanha de recursos está sendo direcionada para uma atividade que não gera um emprego, né? Nós estamos recalibrando a alíquota na forma da proposta original. Eu penso assim, que com alguma explicação, vocês devem tempo de explicar, e fazer chegar ao opinião pública é verdade. Né? Porque assim, está faltando um pouco de clareza assim, é bet e ban que nós estamos falando. E aí parece que você está afetando o dia a dia da população. Ao contrário, nós estamos isentando as pessoas que ganham até 5 mil, baixando o imposto de quem ganha das 5 a 7, mas nós temos que corrigir as distorções das contas públicas. Ministro, quanto que vai arrecadar aquela pergunta original? O objetivo é aquele de 5%. Não, o pacote todo. Quantos bilhões? Sim. A meta que nós temos para o ano que vem é desde o que Mas a gente... esse ano não tem que corrigir o buraco lá do IOF? Quanto que vai ficar nesse ano de arrecadação a mais com esse pacote? Só vai ano que vem? As medidas por exigência da lei, eu tenho que compensar a queda do IOF com esse conjunto de medidas. Esse conjunto de medidas, esse ano, Sim. ele atende a meta fiscal desse ano. Quantos milhões? Desculpa, Keno. São 40 bi, ministro? Não, veja bem, eu tô para cumprir a meta desse ano, para mirar o saldo da meta desse ano, nós estamos negociando dividendos extraordinários com as estatais, a questão do PL do óleo, que é aquele perímetro adjacente ao que foi licitado, e essa questão que deve gerar alguma coisa, pouco menos de 20 bilhões de reais. E o que o Lula e seu fiel escudeiro Haddad chamam de correção fiscal, nada mais é do que um puxadinho tributário desesperado. Um plano maquiado para esconder a verdadeira falência de um governo que está ruindo por dentro. Nessa quarta-feira, o governo federal lançou mais uma daquelas medidas provisórias cheias de números e promessas. Mas na prática, mais impostos, mais controle e menos liberdade econômica. Eles reduziram o IOF em operações de crédito para empresas de 0,95% para 0,38%. Um alívio? Parece, mas só parece, porque logo depois vem a paulada. Aumento do imposto sobre apostas de 12% para 18% e o fim da isenção no imposto de renda para investimentos como LCI e LCA, que agora vão pagar 5%. É isso mesmo. O brasileiro que investia em LCI achando que tinha uma brecha segura para guardar dinheiro, agora vai ter que pagar a conta da incompetência estatal. E quem é o arquiteto desse teatro fiscal?
Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, que jura que essas medidas vão gerar bilhões em arrecadação. Mas sabe o que ele não fala? Que o governo Lula se recusa a cortar gasto público. Prefere espremê-lo, cidadão comum. O Haddad está brincando de ministro. E o Lula? Está brincando de presidente. Porque enquanto a economia patina, o que temos são impostos maiores, gasolina cara, juros nas alturas e nenhuma, eu repito, nenhuma proposta de reforma estrutural. E tem mais. Essa MP gerou revolta até na base aliada do governo do Congresso. Hugo Mota, presidente da Câmara, já prometeu pautar um projeto que anula essas mudanças. E sabe quem propôs isso? Um deputado da oposição. Ou seja, o governo está sendo derrotado até nos bastidores que ele achava que dominava. Jason Vieira, economista de mercado, foi direto. O governo não corta gastos porque não quer. A máquina pública segue inchada, ineficiente e dependente do bolso do contribuinte. Segundo ele, isso é maquiagem fiscal, nada de estrutural, nada de reforma administrativa, nada que preste. E o pior, medidas como essa, que parecem atingir só os bancos ou as apostas, acabam sim impactando o cidadão comum, principalmente pequenas empresas que usam crédito privado. A conta vai chegar. E, adivinha, vai chegar para você. O governo Lula está numa espiral de queda. Rejeitado pelo Congresso, pressionado pela opinião pública e sem apoio consistente nem mesmo entre aliados, o Planalto balança. Enquanto isso, Alexandre de Moraes continua fazendo o papel de censurador-mor da República. STF discutindo censura às redes sociais, tentando silenciar quem critica o governo. Mas nem isso está segurando o castelo de areia que o PT construiu. O país assiste mais uma vez à repetição da velha história. Aumento de impostos, perseguição a adversários e um governo que se acha dono da verdade, mas não consegue entregar resultado algum. O Brasil está acordando. A MP de Haddad pode cair. A narrativa do governo está derretendo. E mesmo com os canhões da máquina estatal apontados para quem critica, a verdade começa a vazar pelas rachaduras da incompetência. Fique atento, questione, compartilhe, porque se depender deles, você vai pagar a conta, calado. Mas se depender de nós, a verdade vai ecoar. E antes de encerrar, um aviso importante. Se você quer aprender a cuidar melhor do seu dinheiro, proteger sua renda e entender como o sistema financeiro realmente funciona, dá uma olhada no nosso e-book Mente Financeira. É simples, direto e pode mudar a forma como você lida com as suas finanças. O link está na descrição. Confere lá. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa abrir os olhos. Isso ajuda demais a manter a voz da verdade viva.